Vamos lá. Atos 19, aí, do 1 até o 5, a gente pode pensar, dando sequência no último estudo, que agora sim é uma revelação completa. Revelação que Paulo tem ao se encontrar com algumas pessoas, entre elas Apolo, que a gente estudou na última, que apesar de conhecimento, apesar de eloquência, apesar de ser uma pessoa muito sábia, de conhecimento bíblico, não tinha o Espírito Santo e nem era batizado em nome de Jesus. Algumas pessoas desse tipo se servem de Deus disfarçados de pastores, de missionários e líderes, mas só quem tem o Espírito Santo de Deus vai conseguir discernir essas pessoas, que é o caso do apóstolo Paulo. Você viu que na última lição ele passava, ministrava e muita gente, esse aí é um homem de Deus, isso e tal, mas quando ele se depara com Paulo, o que acontece? O Paulo fala logo: vem cá, qual é de vocês? Vocês conhecem Jesus? Vocês foram batizados? E aí eles falam o quê? A gente nem nunca ouviu falar no Espírito Santo. E aí eu te pergunto, como que algumas pessoas conhecem a Bíblia, se tornam pastores, se tornam missionários e etc, mas não conhecem o Espírito Santo? E a gente vai ver isso nessa lição, porque nenhum homem pode servir a Deus, o reino de Deus, ou os homens para Deus, sem o Espírito Santo de Deus. As pessoas podem até fazer o que fazem, por exemplo, os kardecistas, outras pessoas que trabalham, para não ficar citando o nome de outras religiões, mas outras pessoas que fazem boas obras, sem o Espírito Santo de Deus, por elas, para elas, ou para a sua religião, mas só serve a Deus, só faz para Deus quem tem o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar isso. Vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? E aí eu volto a pergunta para vocês aqui hoje: vocês receberam o Espírito Santo? A gente precisa responder essa pergunta não a partir da fala: eu tenho o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, eu sou batizado no Espírito Santo, mas a partir das evidências, das coisas de uma forma muito prática, sabe? O que acontece no meu viver que evidencia o Espírito Santo para as pessoas que me cercam? Será que as pessoas veem o Espírito Santo na minha vida? O fruto do Espírito Santo numa pessoa evidencia o seu habitar, ou seja, quem tem o Espírito Santo é impossível esconder isso, porque primeiro que o Espírito Santo, ele liberta a pessoa da religiosidade, ele liberta a pessoa do jugo, das religiões. É interessante quando uma pessoa tem o Espírito Santo, como que ela encara a sua missão, livre de qualquer tipo de preconceito. O Espírito Santo, ele liberta as pessoas, por mais que a pessoa, por exemplo, seja membro de uma igreja, mas quando ela tem o Espírito Santo de Deus, ela não é cativa àquele, ela não se decepciona com o pastor, ela não faz nada obrigado, ela não é dizimista por imposição da igreja, não é ofertante por imposição da igreja, até porque uma das evidências do Espírito Santo também é a fala, é que ele fala através de nós. Então, quando a gente ouve alguém que tem o Espírito Santo de Deus, e hoje em dia está muito difícil de encontrar alguém que tenha o Espírito Santo de Deus, a gente percebe que a pessoa não fala por ela, e muitas vezes essas pessoas até falam contra ela, contra a religião dela, falando religião incluindo a igreja, que tem muita igreja que é religião. Por quê? Porque é o Espírito que se move e impulsiona as pessoas a fazer o que assim Deus quer, e não aquilo que a religião prega, aquilo que a igreja prega. Você vê a religiosidade de algumas igrejas que elas sempre falam a mesma coisa. Aí você pensa, o Espírito Santo ele vai sempre ficar martelando a mesma coisa na cabeça das pessoas? Não, o Espírito ele se renova, ele é
renovação constante. Por quê? Porque a missão, porque a obra de Deus, ela não fica pegada no tradicionalismo, nas coisas como foram. Porque aqui sempre foi assim. O Espírito Santo fez assim, está fazendo hoje de forma diferente e vai fazer muito mais diferente no porvir. Uma outra coisa que evidencia o Espírito Santo é pregar a Cristo. Ou seja, quem prega a Cristo evidencia o Espírito Santo. A gente vê muitas pessoas hoje pregando Jesus. Jesus, para quem não sabe, foi um homem normal que viveu como todas as outras pessoas. Agora, Jesus Cristo é um libertador. E quando uma igreja escraviza o povo, ela prega quem? Jesus, e não o Cristo. A grande diferença na história está aí, porque Jesus tinha até outro Jesus. Eu conheço até um cozinheiro da Igreja Batista lá do Alto da Boa Vista, da escola da igreja, que o nome dele é Jesus. Aí botou um acento, mas se você for ler, eu até brinco com ele, fala Jesus, porque Jesus era um nome comum. Yeshua, na época, Hamashia não, ele é o Messias, e o Messias liberta. Crente que não prega Jesus como o Cristo não tem o Espírito Santo de Deus, porque ele até fala, não, vai para a igreja porque na igreja é bom, na igreja é o melhor lugar para você criar esse seu filho, essa sua filha, a igreja é o melhor lugar para você ficar rico, para você mudar de vida. Você quer deixar essa vida? Vai para a igreja. Só que o Cristo não, o Cristo ele não precisa nem da igreja para mudar a vida de uma pessoa. Por quê? A partir do momento que a pessoa, como a gente explicou para as crianças hoje, ela recebe o pão vivo que desceu do céu, ela bebe da água da vida, ela é que escolhe a igreja que ela vai servir a Deus, e não serve a uma igreja pensando que está servindo a Deus. Eu lembro que, já falei isso aqui, todos os meus amigos, a maioria foram para Deus e Amor, foi para a Assembleia de Deus. Eu fui o único que fui para a Igreja Batista. Mas sabe por quê? Eu fui o único que esperei Deus me mostrar onde é que Ele queria que eu servisse. E muitos, de vez em quando a gente encontra, né, velho? Encontramos já um taxista desviado, que era a igreja, que eu sou da igreja, Deus e Amor, isso e aquilo, e acabamos de lanchar ali agora com outro da Assembleia de Deus também desviado. Por quê? Porque foram pessoas que escolheram a igreja e que não foram encaminhadas, não receberam a missão de Deus. E aí está o diferencial. O Espírito Santo, quer dizer, os espíritos malignos, eles também não reconhecem a Jesus Cristo. E aí é uma característica muito interessante para você pensar. A igreja que liberta, que não liberta, ela já é uma igreja de Satanás. Ela já é usada pelo diabo, porque Cristo liberta. Cristo ele não faz para você, não, igual, vou pular essa parte para falar só a raiz, né? Vou te mandar embora. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que estava falando que era mais ou menos assim, né? Em vez de falar que era um ministério, que chegou o tempo, não, vou te mandar embora. Como que uma pessoa, sendo ela pastor, vai falar para outra que vai mandar embora? Tipo, a obra é dela ou a obra é de Deus? Quem sabe o tempo de serviço? Então, os falsos espíritos, eles não reconhecem Jesus e não acreditam no poder de Deus na vida das pessoas que são escravas, que são subservientes à igreja, que são servas daquilo que tem. E aí um dos comentários era o seguinte: não, o pastor ganha 25 mil, tu acha que ele vai sair assim? Ele vai ficar brigando ali até... Falsos profetas dividem a glória que é de Deus consigo próprio. A pessoa não está ali para servir a Deus, ela está ali porque ela está sendo servida muitas vezes de muitas pessoas que são de Deus, muitas pessoas que dão dízimo para Deus, e esses falsos profetas se servem dessas pessoas. Agora, por último, todos nós precisamos do batismo. Primeiro porque o batismo ele é um exemplo para as outras pessoas daquilo que cada um precisa fazer. E segundo, porque o próprio Deus se batizou. Quando Jesus chega para João Batista e fala assim: eu vim me batizar, o que João Batista fala? Não, que isso, eu é que tinha que ser batizado por você. Mas Jesus fala o que para ele? Importa que cumpra-se as Escrituras. E aí que o Espírito Santo mostra a quem
tem o Espírito Santo, dá discernimento para que a pessoa reconheça isso. Não, esse missionário, esse pastor, essa pessoa, ela é submissa à palavra de Deus, ela serve a sua igreja como se estivesse servindo a Deus, ou ela se serve da igreja como se ela fosse Deus. Isso que a gente precisa ter muito claro. O batismo no Espírito Santo, ele completa a humanidade de uma pessoa. Uma pessoa, ela pode ser normal até que o Espírito Santo de Deus venha sobre ela e torne ela um maluco, um doido, que inclusive se submete a algumas situações em que ninguém acredita que vai dar certo, mas ele sabe, não é aqui que Deus me quer, é aqui que eu preciso servir a Deus. Pessoas que fazem de uma oportunidade de vida o seu ministério, e assim se torna relevante na vida de outras pessoas. Agora, se você conhece alguém que recebeu uma oportunidade e ela não se torna relevante na vida de ninguém, se ela se diz um missionário, um pastor, quem quer que seja, e ela se serve muito mais do reino do que serve ao reino, aí tem alguma coisa estranha. A grande crise do momento é que todos os pastores aí, vocês sabem o que é? Eles têm jatinho. Para que alguém quer um jato, gente? Eu fico pensando, para que alguém quer um jato que custa não sei quantos para chegar mais rápido? Para dizer que tem? Para que alguém quer ter milhões e milhões na sua conta, enquanto tantas pessoas estão passando necessidade, e muitas vezes as pessoas que estão passando necessidade são aquelas que contribuem para ele comprar um jatinho, ou para ele ter certas regalias enquanto ser humano. Enfim, só o Espírito Santo revela quem são os verdadeiros líderes. Só o Espírito Santo nos conduz a fazer as boas obras e a amar incondicionalmente a obra missionária, mesmo que isso venha trazer prejuízos para a sua vida, para a sua família e para aqueles que o servem. Que Deus nos abençoe.